Destino entrelaçado. A pequena vila de Santa Luzia parecia um cenário de conto de fadas na manhã em que minha vida mudou para sempre. As casas de madeira, as ruas de terra e a tranquilidade do campo formavam um quadro de paz que contrastava com a turbulência que estava por vir. Meu pai, João, era um lenhador robusto, conhecido por sua força e bondade. Minha mãe, Maria, estava esperando meu irmãozinho, e eu, com meus 15 anos, era a alegria da nossa pequena família. Lembro-me da tarde em que tudo começou a desmoronar. O céu estava limpo, o vento suave, e eu estava ajudando minha mãe a preparar a casa para a chegada do bebê. De repente, minha mãe começou a sentir fortes dores. A preocupação rapidamente se transformou em pânico quando o médico nos informou sobre complicações graves durante o parto. O tratamento necessário era exorbitante, e nossas economias não eram suficientes para cobri-lo. Meu pai, em seu desespero, saiu para o bar local. Eu o segui, temendo pelo pior. No bar, a cena era de tristeza e desolação. Meu pai estava sentado em um canto escuro, com os ombros curvados e um copo de bebida na mão. As lágrimas rolavam por seu rosto, e eu me aproximei, tentando confortá-lo. Foi então que um homem distinto entrou no bar. Ele era de estatura imponente, com um terno bem cortado e um olhar frio e calculista. Observou meu pai com um interesse quase clínico. Aproximou-se e se apresentou como João de Souza, um fazendeiro de grande riqueza e influência. O tom de sua voz era suave, mas carregado de uma autoridade inabalável. Eu ouvi sobre a sua situação. Disse João de Souza, sua voz cortante como lâmina. Eu posso pagar o tratamento de sua esposa e tudo o que for necessário para mantê-la bem. Mas em troca, quando sua filha completar 18 anos, ela virá trabalhar para mim. E será um trabalho que compensará toda a dívida. Meu pai, sem opções e com o coração partido, olhou para mim com um olhar triste de cortar o coração, e sem ver outra saída aceitou o acordo. O tratamento de minha mãe foi bem sucedido, mas a promessa feita a João de Souza carregava um peso que eu começaria a sentir muito em breve. O dia chegou e eu me vi em frente à mansão de João de Souza, um casarão imenso e imponente. Os jardins eram extensos e bem cuidados, e a arquitetura da mansão refletia uma opulência que eu nunca havia visto antes. Entrei pela porta principal, um sentimento de nervosismo e determinação misturando-se em meu coração. A mansão era um labirinto de corredores e salas luxuosas, com uma equipe de empregados que me observava com uma curiosidade fria. No início, a adaptação foi difícil. As tarefas eram cansativas e a atmosfera da mansão, opressiva. A equipe de empregados era educada, mas distante, e a falta de familiaridade tornava cada dia um desafio. A solidão era esmagadora, e eu passava as horas livres tentando encontrar algum conforto em pensamentos de minha família e nas promessas de um futuro melhor. Foi durante uma dessas horas solitárias, enquanto eu limpava a biblioteca, que conheci Miguel. Ele entrou na sala com um ar de desdém, seus olhos castanhos examinando-me com um interesse sutil. Sua presença era um contraste com a frieza do ambiente. "Você está se adaptando bem?" ele perguntou, sua voz carregada de um tom amigável. Eu olhei, surpresa pela gentileza. "Sim", respondi, tentando manter a compostura. "Estou apenas fazendo o meu trabalho." Miguel sorriu, um sorriso que parecia iluminar a sala. "Eu sou Miguel, filho de João de Souza. Parece que o ambiente aqui não é o mais acolhedor. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar." Ao longo das semanas, Miguel se tornou uma presença constante. Ele aparecia de vez em quando, às vezes para uma breve conversa, outras vezes apenas para compartilhar um momento de silêncio. Era reconfortante ter alguém que não me olhava com indiferença, mas com um toque de amizade genuína. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e, com o tempo, a amizade entre nós evoluiu para algo mais profundo. Eu me lembrava de como as tardes se tornavam mais brilhantes quando Miguel estava por perto. Ele falava sobre suas frustrações com seu pai, suas aspirações, e eu compartilhava meus próprios sonhos e temores. As conversas, que começaram como uma troca casual de palavras, se transformaram em momentos preciosos que passávamos juntos, longe dos olhares vigilantes dos capatazes.
Encontrávamos refúgios secretos na mansão, o jardim escondido, a biblioteca silenciosa, e até mesmo os estábulos. Nesses lugares, nosso amor florescia, longe das regras e do controle de João de Souza. Havia algo mágico no tempo que passávamos juntos. Miguel me mostrava um lado da vida que eu só tinha ouvido falar, e eu o fazia rir e esquecer das pressões que enfrentava. Havia um entendimento profundo entre nós, uma conexão que parecia transcender as barreiras que nos separavam. Eu não imaginava que a felicidade que encontrávamos em nosso amor estava prestes a ser destruída. Um dia, enquanto conversávamos no jardim escondido, ouvimos o som de passos se aproximando. Miguel se virou para mim com um olhar de pânico. Meu pai! Ele está vindo! Corremos para dentro da mansão, mas a tentativa de esconder nosso romance foi em vão. João de Souza havia descoberto nosso relacionamento. Ele entrou na sala com um olhar de fúria que me fez sentir um frio na espinha. Como ousa? João rugiu. Como ousa se envolver com uma de minhas empregadas? Você não tem ideia do que está fazendo. Miguel tentou explicar, sua voz tremendo de emoção. Pai, eu amo Clara. Não é algo que eu posso simplesmente ignorar. João não estava interessado em ouvir explicações. Ele era implacável em sua raiva. Você está noivo de Ana. Vai se casar com ela, e qualquer relacionamento com Clara será interrompido imediatamente. O choque e a dor foram esmagadores. Miguel e eu tentamos encontrar uma maneira de nos encontrar em segredo, mas os capatazes estavam sempre observando, e nossas tentativas eram frustradas a cada vez. Eu contestei Miguel sobre seu casamento, então ele explicou que era um casamento arranjado por seu pai e que ele nunca tinha visto Ana. Que por mais que ele tenha ido contra, a autoridade de seu pai era maior. O casamento de Miguel com Ana foi um evento grandioso, um espetáculo de riqueza e ostentação que eu não pude suportar assistir. Miguel estava infeliz, mas não tinha escolha. Ele foi forçado a seguir o plano de seu pai e a mudar-se para a cidade grande com sua nova esposa. Eu continuei meu trabalho na mansão, mas o peso da separação era insuportável. As horas pareciam arrastar-se, e a solidão tornou-se ainda mais intensa sem a presença de Miguel para iluminar meus dias. O tempo passava lentamente, e eu me afundava em uma rotina que parecia interminável. Anos se passaram, eu já tinha pago a dívida de meu pai com João Souza, e eu decidi buscar uma nova vida na cidade grande. A cidade era um mundo de oportunidades e desafios, e eu estava determinada a encontrar meu caminho. Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, entrei em uma cafeteria para me abrigar da tempestade. Foi lá que eu o vi. Miguel estava sentado sozinho, lendo um jornal. Ao levantar os olhos, nossos olhares se cruzaram, e eu o reconheci instantaneamente. Miguel, meu primeiro amor. Ele parecia mais maduro, com uma aura de reflexão e tristeza. Quando se levantou para me cumprimentar, seu sorriso era melancólico. Tivemos uma tarde de conversas e desabafos. Clara, disse ele, sua voz carregada de emoção. Nunca te esqueci. Apesar dos anos e da minha vida atual, você sempre esteve em meus pensamentos. Se você aceitar, eu deixarei minha esposa para estar com você novamente. As palavras de Miguel eram um turbilhão de emoções. O amor que havia sido interrompido parecia ressurgir, mas eu estava dividida. Miguel estava casado e com filhos, e aceitar sua proposta significaria reabrir velhas feridas e enfrentar novos desafios. A proposta de Miguel trouxe à tona um dilema profundo. Eu havia seguido em frente e construído uma nova vida, mas a ideia de reatar com Miguel era tentadora. Embora eu já havia tido outros namorados, nenhum foi duradouro e nem tiraram de mim aquele antigo amor que eu havia reprimido. Enquanto refletia sobre isso, a verdade sobre nossa separação ainda pairava sobre mim. Agora, aqui no conforto do meu apartamento, com uma carreira estável e minha desejada liberdade, eu me encontro em um ponto de decisão. Devo aceitar a proposta de Miguel e reatar o amor interrompido, ou devo continuar com minha vida atual e buscar novos caminhos por conta própria? O que você acha que eu devo fazer? Aceitar o retorno de Miguel e arriscar meu futuro em uma relação que já foi marcada pela dor e separação?
Ou devo seguir em frente, mantendo minha independência e a vida que construí para mim mesma? Se você estivesse nesta situação, o que você faria? Compartilhe sua opinião nos comentários e me ajude nesta decisão.